Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Faria Tavares. Eu sou jornalista, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição cultural fundada no interior de Minas, em Juiz de Fora, em 1909, com o objetivo de promover a língua portuguesa e a literatura. É o que a Academia tem feito nestas 11 décadas da sua existência. Nos últimos tempos, ela se abriu ainda mais para a cidade, promovendo em seu auditório, na Rua da Bahia, na capital do estado, uma programação cultural intensa, atual e relevante. Agora, na quarentena, como não é possível continuar promovendo esta agenda de atividades, nós estamos fortalecendo a nossa presença nas redes sociais. Hoje, eu estou aqui para falar para o público interessado em literatura brasileira contemporânea sobre a trajetória de uma das autoras mais representativas desse momento da literatura brasileira, que é a carioca Elvira Vinha. Elvira nasceu em 1947 no Rio de Janeiro e faleceu há 3 anos, vítima de câncer. Ela foi jornalista, trabalhou para todos os grandes veículos de comunicação da mídia impressa brasileira, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, Correio da Manhã. Foi artista plástica, teve a oportunidade de expor seus trabalhos também em algumas exposições individuais. Foi ilustradora, ilustrou muitos livros dedicados às crianças e aos jovens, e foi também autora de literatura infantil e de literatura juvenil. A literatura juvenil de Elvira Vinha é marcante e importante. Nela se destacam a novela gráfica Vitória Valentina e Mônica e Macarra, 2 títulos que os leitores devem procurar conhecer porque são muito importantes. Na literatura chamada adulta, nos romances que Elvira escreveu para o público adulto, nós também encontramos uma riqueza muito grande. Eu, nesta nossa conversa, vou falar sobre 10 títulos, os 10 romances que ela nos legou. O primeiro deles foi escrito em 1984, mas lançado somente 3 anos depois, em 87, pela livraria editora José Olímpio. Ele se chama 7 anos e um dia. O meu exemplar é um exemplar importante, raro, comprado num sebo virtual, e porque o livro está esgotado, ainda não mereceu uma reedição, que seria muito interessante agora nesse momento em que a obra de Elvira Vinha está sendo cada vez mais estudada. Este é o romance de estreia de Elvira Vinha. Ele conta a história de um grupo de amigos, Pedro, Carlos Alberto, Caloca, Bete, Tânia e Rosário, ali no Rio de Janeiro do final da ditadura militar e do começo da nossa redemocratização. É um livro que pauta temas muito importantes para o Brasil daquele momento. Catarina, por exemplo, que é a amiga de Pedro e a amiga de Carlos Alberto, Caloca, é uma personagem importante na galeria de tipos criados por Elvira Vinha ao longo da sua produção romanesca. É talvez aí a primeira feminista da galeria de feministas criadas por Elvira Vinha. Catarina atua em todas as frentes importantes para a mulher brasileira daquela década de 80. Ela, enfim, é dona de uma trajetória mais livre, mais autônoma, fala por si mesma, discute política, discute as relações de trabalho, reivindica direitos, enfim, fala de igual para igual com os homens, fez um aborto, sonha com uma separação no casamento. Enfim, é uma mulher que inaugura, de algum modo, a galeria de tipos importantes criados por Elvira Vinha. Os tipos, enfim, que reúnem mulheres fortes, decididas, corajosas, né, e donas da própria vida. Neste livro também há toda a discussão sobre a redemocratização brasileira. E há, naturalmente, uma severa crítica à ditadura militar que parecia se encerrar naquele momento, né? Então, o clima do livro é esse. É o clima da passagem do poder militar para o poder civil, algo que Elvira fez muito bem, algo que seduz o leitor que viveu aqueles tempos. Depois de um desentendimento com a editora José Olímpio, Elvira Vinha ficou um tempo sem publicar,
mas lançou em 1990 um livro que naquele momento recebeu o título de A um Passo do Eldorado. Ele foi relançado depois pela editora Lamparina em 2004 e agora mereceu uma terceira edição pela editora Companhia das Letras em 2018. É um livro muito importante que não se chama mais, como na primeira edição, A um Passo do Eldorado, mas apenas A um Passo. É esse livro aqui que eu mostro para vocês. Esta é a edição de 2018 da editora Companhia das Letras. Esse é um livro importante, é o livro de que Elvira mais gostava, segundo ela, nas entrevistas que com frequência dava para os meios de comunicação que estão disponíveis na internet. É o livro em que um personagem conta a história de outro personagem, geralmente mentindo. De novo, as mulheres desempenham um papel preponderante nesta obra. Aqui a personagem Nina, que é fundamental, é por conta de Nina que o enredo se desenvolve. Nina é apenas uma jovem garota quando é abusada sexualmente pelo seu professor e tempos depois ela resolve vingar-se desse professor, que é um personagem que no livro recebe o nome de Gringo. Gringo, por sua vez, é filho de uma outra mulher forte, Evelyn, uma mulher que vem para o Brasil, imigrada da Alemanha, e que também é uma mulher livre, autônoma, independente e que sabe zelar pelo seu espaço, pelos seus direitos. De novo, Há um Passo, que mereceu agora outra edição, né, a de 2018, como eu já disse, é mais uma prova da literatura forte de Elvira Vinha. Aqui já aparecem os primeiros tipos bissexuais, né? Eu falo muito sobre isso na minha tese de doutorado. Elvira Vinha tratou em toda a sua obra romanesca do tema da identidade sexual, do tema da identidade de gênero, né? Lá em 7 Anos e um Dia já havia algumas menções ao homossexualismo, à homossexualidade, e aqui em Há um Passo há tipos bissexuais, de que são exemplos importantes, Gringo e seu amigo Próspero. Eu vou falar agora sobre o livro que veio na sequência, que é O Assassinato de Bebê Marté, esse já publicado pela editora Companhia das Letras. É um livro de 97 e ele foi editado pela Companhia das Letras, editora que publicaria todos os livros de Elvira Vinha até o seu falecimento. O Assassinato de Bebê Marté conta a história de uma morte, né, de um velho italiano no dia do seu aniversário de 80 anos. Nesta obra há 2 narradores. A narradora que é a filha de Bebê Marté, que é Lúcia, uma narradora secundária, e a narradora que conta a história de Lúcia. São 2 narradoras alternando aí no ofício da narração, no trabalho da narração, uma com a outra. E é aí a estreia da narradora feminina, da personagem narradora feminina, que é uma característica presente em todos os romances de Elvira Vinha que virão depois do Assassinato de Bebê Marté. Todos os narradores de Elvira são mulheres. Ela tem narradoras femininas. É a voz da mulher que aparece, é a mulher que fala, é a mulher que conta. O Assassinato de Bebê Marté também inaugura, um momento importante da carreira de Elvira Vinha. Um momento em que uma personagem é a principal suspeita e provavelmente a responsável pela morte de seu pai, o que também acontecerá no romance seguinte, Às 6 em Ponto, quando Maria Teresa também é, provavelmente, a personagem que matou o seu pai. Então há aqui pelo menos 2 romances em que as filhas matam os pais. E haverá ainda um outro romance, Coisas que os Homens Não Entendem, em que Nita matará Aureliano, o Lia. Então, aí também é uma mulher matando um homem. E finalmente, em Nada a Dizer, N, que é uma personagem que conhecemos apenas dessa forma, é a amante de Paulo. N é suspeita de haver matado o seu marido, Antônio Carlos. Como eu já falei, O Assassinato de Bebê Marté
é a história do assassinato de um homem de 80 anos no dia do seu aniversário. Depois do assassinato de Bebê Martê vem Às 6 em Ponto, também editado pela Companhia das Letras. Às 6 em Ponto, como eu já mencionei antes, tem também uma narradora, que é Maria Teresa, que é provavelmente quem matou o seu pai, com quem ela sempre teve ao longo de toda a vida um relacionamento muito difícil, muito tumultuado, muito tenso. Maria Teresa, ao longo de toda a vida, cresceu pensando que tinha sido abusada sexualmente pelo pai, ou pelo menos esta é uma memória e invenção que aparece ao longo de todo o enredo. Este livro, de uma certa forma, reforça o tema de gênero que é tão caro à obra de Elvira Vinha, que sempre tratou dos embates muito frequentes entre homens e mulheres e que sempre tratou de falar pelas mulheres e de defender o espaço das mulheres. Depois de Às 6 em Ponto, em 2002, Elvira Vinha lançou Coisas que os Homens Não Entendem. Esta frase que dá título a este volume aqui é retirada de um verso de Camões, de Os Lusíadas, e é uma frase reveladora do espírito do livro, que mais uma vez reforça o tema da disputa de gêneros, né? Aqui não resta dúvida sobre quem fala e sobre de quem se fala, né? Coisas que os Homens Não Entendem tem como personagem central a personagem narradora, que é Nita, é uma mulher livre, independente, sem laços, sem vínculos amorosos, afetivos e sexuais que sejam estáveis, duradouros, fixos, não é? Nós a vemos como alguém avulso, que erra pelo mundo, que vaga pelo mundo. Ela está no Rio de Janeiro, mas depois segue para Nova York, onde mora por muito tempo, onde tem também uma namorada, Eva. Depois ela retorna para o Brasil. Aqui ela vive uma parte importante do enredo, até seguir para o Acre, para a cidade de Rio Branco, no Acre. Ela é uma fotógrafa freelancer, independente, e que pode vagar por esse mundo globalizado. Nita aparece também como uma personagem errante, e assim serão vários dos personagens criados por Elvira Vinha. Eles vagarão pelo mundo, sem vínculos efetivos, afetivos, amorosos, sexuais. Eles, enfim, habitarão os chamados lugares de passagem, como hotéis, aeroportos, rodoviárias, etc. É o que eu chamo na minha tese de doutorado de entre-lugar. Esses personagens, ou essas personagens de Elvira Vinha, estão entre, não estão dentro nem fora, não estão no claro nem no escuro, mas estão nesse lugar indefinido de passagem que é tão caro, tão importante para o contemporâneo. Coisas que os Homens Não Entendem, então, é um livro que vale a pena ser lido por essas e outras características. Depois dele, vem um livro que, de fato, significou uma espécie de virada na carreira literária de Elvira Vinha, pelo menos na minha opinião. Deixei Ele Lá e Vim é uma obra de 2006. E a sua personagem narradora é Shirley Marlone. Shirley Marlone é uma personagem que os leitores não sabem ao certo se é uma mulher ou se é uma mulher trans. Na minha tese de doutorado eu escrevo muito sobre isso e escolho considerar Shirley Marlone como uma mulher trans por pelo menos 3 indícios que pude colher ao longo da leitura dessa obra. E o enredo é muito simples, né? Todo ele se passa num hotel de luxo do Rio de Janeiro, no Hotel 5 Estrelas, vizinho ao Morro do Vidigal, e a personagem narradora, Shirley Marlone, que lá está, presencia, enfim, um assassinato que gera o mistério que percorre todas as páginas do livro. É um assassinato de uma garota de programa chamada Dorothy, ou simplesmente Do, que estava ali naqueles dias no hotel,
junto com outras garotas de programa, agenciadas por uma personagem ou por um personagem chamado Sebastião ou Tião. Ela some na praia, aparece, enfim, morta na manhã seguinte, e esse mistério ocupa várias páginas do livro. Mas o que importa, tanto nesse quanto em outros livros de Elvira Vinha, não é a solução do crime, não é a solução do mistério. O que importa aqui é a narração de Shirley Marlone. Ela é uma mulher em conflito claro, explícito com o seu corpo. E aqui Elvira Vinha faz o que fará nas obras seguintes. Problematiza o tema do corpo e da sexualidade e o tema da identidade sexual. Se antes, em outras obras, já havia a presença de homossexuais e de bissexuais, agora ela aborda o tema da transexualidade com muita elegância, com muita perspicácia, com muita profundidade e oferece o desafio instigante ao leitor de pensar sobre esse tema que é tão contemporâneo, que é o tema das identidades sexuais. Outro personagem também muito importante de Deixei Ele Lá e Vim é uma travesti que também agencia garotas de programa e que se chama Mamãe Outrinha. É uma personagem importante da galeria de tipos de Elvira Vinha, que também incluirá outra travesti no seu último livro, Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas. Depois de Deixei Ele Lá e Vim, Elvira Vinha lançou Nada a Dizer. Nada a Dizer é um livro importante, premiado, recebeu o Prêmio Machado de Assis de melhor romance da Academia Brasileira de Letras, e é a história de um adultério. A história de um adultério, dessa vez contada por uma mulher, e não como era tradicional na literatura brasileira, e não pelo homem traído. Aqui quem conta a história é a mulher traída. A personagem narradora é quem conduz a trama romanesca, o seu nome não é mencionado, o nome de seu marido, né, o traidor, é Paulo, o nome da amante de Paulo, como eu já mencionei aqui, é N. Então, a narradora vai contando todos os lances, em detalhes, em minúcias, da traição de Paulo, né, com N. E esse livro tem uma construção muito sofisticada, porque a narradora pressiona o marido para que ele conte, para que ele faça um relato do adultério. O marido resiste, se nega, num primeiro momento, a relatar, diz que não tem nada a dizer, mas depois cede e conta partes, trechos do seu caso com N, que a narradora vai completando com ilações, com inferências, com suposições. Ou seja, ela se apropria da história do marido com a amante e constrói uma narrativa própria a respeito daquele acontecimento da sua vida conjugal. É também importante dizer que a narradora, a personagem narradora, se apresenta como uma mulher que desfraudou as importantes bandeiras da liberdade sexual, da liberdade de escolha, tão típicas da geração dos anos 60. E ela fala sobre isso claramente, posicionando o tema da liberdade de expressão sexual, da liberdade de vivência da sexualidade no nível importante das escolhas políticas que uma pessoa pode e deve fazer durante a vida. Depois, Elvira Vinha escreveu O que Deu para Fazer em Matéria de História de Amor. Se Nada a Dizer é de 2010, este livro aqui, O que Deu para Fazer em Matéria de História de Amor, é de 2012. E é um livro também importante, é um livro premiado, é um livro que conta com outra personagem narradora que também não tem nome. Isso acontece com alguma frequência na obra de Elvira. A narradora de Nada a Dizer não tem nome, a narradora de O que Deu para Fazer em Matéria de História de Amor não tem nome, a narradora de Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas também não tem nome. A estrutura da obra O que Deu para Fazer em Matéria de História de Amor, como a própria Elvira
revelou em entrevistas aos meios de comunicação, é uma estrutura dupla, melhor dizendo. Elvira observa e escreve sobre a vida conjugal e amorosa dos pais de seu namorado Roger, como forma de refletir sobre o seu próprio relacionamento com Roger. Então, ela escreve sobre Arno e Rose, que são pais de Roger, para que ela seja capaz de entender a sua relação com Roger. E Roger é filho de Arno, filho de Rose, e vem de uma situação familiar complexa, em que aparecem outros personagens, como seu pai biológico Gunther, né? Ficamos sabendo em algum ponto do livro que Arno não é pai biológico de Roger, mas que seu pai biológico é Gunther, né? E que Roger, desde os 8 anos, vivia situações de abuso sexual, esse é o termo, de abuso sexual por parte de um amigo da família chamado Ernie. Então, a narradora conta um pouco sobre a vida de Arno e de Rose, sobre a vida familiar do seu namorado, para que ela seja capaz de entender a sua própria relação com ele. E também, como acontece na obra de Elvira Vinha, a questão de gênero está posta, a questão do embate entre o homem e a mulher aparece com grande força, e é um livro que, mais uma vez, problematiza o tema do narrador, como Elvira Vinha sempre faz na sua obra, no seu romance, no seu legado romanesco, né? Ela sempre fala, e fala isso mais de uma vez nas entrevistas, que quando ela escolhe o narrador, ela tem a solução para a sua narração. Enfim, ela sabe a história que ela quer contar, mas ela viabiliza o livro quando ela finalmente entende quem deve ser o narrador. E ela gosta de falar também que o narrador nas suas obras não é uma pessoa, uma personagem. Ele é um lugar, é uma instância. E é uma instância que determina uma distância entre quem narra e o que deve ser narrado. E em o que deu para fazer em matéria de história de amor, mais uma vez, nós temos o típico narrador de Elvira Vinha, que é o chamado narrador não autoritário. É o narrador hesitante, oscilante, cujo humor varia. É o narrador que não sabe direito a história. É o narrador que não conhece os fatos todos do relato que ele quer escrever. É um narrador que mente, é um narrador que omite. Este narrador aparece quase sempre no legado romanesco de Elvira Vinha. E também aparece no seu livro de 2014, que é Por Escrito, né? É um livro de 312 páginas, é um livro mais extenso, mais longo que os outros. E nele, Elvira Vinha, de novo, oferece ao leitor esta personagem narradora, mulher, ciosa dos seus direitos, defensora dos seus direitos, que é Valderez. E é, de novo, uma mulher que erra, que vaga pelo mundo. Assim como Nita, de Coisas que os Homens Não Entendem, é uma mulher que erra sem pouso. É uma mulher que vive no mundo globalizado. É uma mulher que está sempre entre hotéis, aeroportos, rodoviárias, né? Sem condição de estabelecer vínculos duradouros, sólidos, estáveis, né? É uma mulher que faz um relato para o seu companheiro ou para o seu amante, que também se chama Paulo, aqui em Por Escrito, assim como o companheiro da narradora de Nada a Dizer se chamava Paulo, aqui também este companheiro, este namorado de Valderez, de Por Escrito, se chama Paulo. E é para Paulo que ela conta a história da sua vida, né? Conta a história das suas viagens, a história da sua mãe, e de novo coloca o tema do entrelugar, né? Que é típico do romance de Elvira Vinha, né? De novo, a personagem não está nem fora nem dentro, não está nem numa cidade nem em outra, está em trânsito, está de passagem, né? E é um livro que também, como os demais, pauta o tema da identidade sexual, da identidade de gênero. Valderez tem um irmão que se chama Pedro, mesmo nome utilizado pelo primeiro
personagem homossexual de sua obra romanesca, que é Pedro, lá de 7 anos e um dia, de 87. E este irmão de Valderez, Pedro, é um bailarino, e ele, em algum momento do romance, tem um relacionamento com uma professora de dança, Alexandra, mas prefere reafirmar a sua identidade homossexual e se une na França àquele que seria o seu marido ou seu companheiro, que é Igor. Então este tema da homossexualidade e da bissexualidade é renovado no romance por escrito. E finalmente nós temos aqui o livro mais recente de Elvira Vinha, aquele que ela lançou em 2016, um ano antes de seu falecimento, que é esta bela obra chamada Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas. É um nome extenso, é um nome longo, mas é um nome muito bem escolhido, é um nome precioso, porque traz logo no título uma das imagens ou uma das metáforas que encantam Elvira Vinha, que é a metáfora do palimpsesto. Todo mundo sabe o que é o palimpsesto, não é? Enfim, é um espaço em que uma inscrição se sobrepõe à anterior, apagando-a, mas não é capaz de produzir, entretanto, o apagamento total, né? É isto o palimpsesto. São inscrições que se sobrepõem, conservando, de uma certa forma, os rastros e os vestígios das inscrições que vieram antes. Esse tema percorre a obra, ou essa imagem percorre de modo muito poderoso a obra de Elvira Vinha. Em Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas, há de novo uma personagem narradora cujo nome não é mencionado. E o que faz essa narradora? Ela escuta histórias, e ela escuta histórias que lhe são narradas por um amigo chamado João. João é um homem casado com Lola, que tem encontros frequentes com garotas de programa, com prostitutas. E João resolve fazer o relato desses encontros com as garotas de programa. É isso o que relata a narradora de Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas. Mas, na verdade, como diz a própria Elvira em entrevistas, o livro não é sobre putas. O livro é muito mais sobre, de novo, o tema do relacionamento entre mulheres e homens, o tema da imensa dificuldade de comunicação entre mulheres e homens, né? Aqui, mais uma vez, Elvira faz uma crítica mordaz, ácida, pesada aos representantes do sexo masculino, né? E escreve sobre a solidão da mulher, sobre a dificuldade de comunicação que a mulher tem, de uma certa forma, em relação a esses homens convencionais ou a esses homens tradicionais, né? Nós temos aí também, de novo, personagens importantíssimas que devem ser destacadas. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é a segunda travesti do legado romanesco de Elvira Vinha, que é Lurien. Lurien mora no prédio em que mora João e é uma travesti absolutamente altiva, livre, independente, forte, senhora dos seus direitos, o que de uma certa forma atualiza o tema da travesti no mundo moderno, no século XXI. É uma travesti que não está mais nas rodovias perigosas e escuras das capitais brasileiras, mas é uma travesti que é capaz de ser um funcionário graduado da prefeitura da cidade, que leva uma vida absolutamente incluída, digamos assim, no que a sociedade pode oferecer. Essa travesti não está à margem, não é criminosa nem marginal. Ela absolutamente já está integrada, de certo modo, à paisagem humana. E aqui eu já vou completando os 30 minutos, necessários a essa nossa reflexão, essa nossa partilha. E, mais uma vez, Elvira brilha no seu estilo, na sua linguagem. É uma linguagem altamente complexa, sofisticada. Os narradores de Elvira, como eu já disse antes, eles não são nada
autoritários, pelo contrário, eles não detêm a verdade, eles não detêm as certezas, né? Elvira convida o leitor a mergulhar nas histórias que ela apresenta, né? E a mergulhar de verdade, né? Ela quer se encontrar com o leitor num terceiro lugar, né? Não no dela nem no do leitor, mas talvez nesse lugar criado por esse encontro, né? Por esse encontro que se dá a partir da leitura de cada leitor, né? E esta narradora, de como se estivéssemos em palimpsesto de putas, ela também agirá como as anteriores. É uma narradora que mente, que omite, que inventa, que cria, que muda de ideia, que se repete, que se contradiz, que é ambivalente, que é ambígua, né? E isso é que faz a riqueza do legado romanesco dessa autora que nos deixou de forma tão precoce. Infelizmente, nós não teremos mais o privilégio de contar com outros romances de Elvira Vinha, mas ela deixou a sua marca indelével na literatura brasileira contemporânea. Uma literatura que se renova, que está cada vez mais rica, mas que sempre guardará o seu nome como um dos mais importantes desta geração, deste tempo de transição entre as últimas décadas do século XX e as 2 primeiras décadas do século XXI. Elvira vai continuar importante, cada vez mais vai ser uma chave para a gente entender como é que se produziu literatura brasileira nesse nosso momento. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a obra de Elvira, e eu renovo o convite para que acompanhem a programação da Academia Mineira de Letras no YouTube. Obrigado, um abraço.